Então, a primeira propriedade coligativa que a gente vai estar falando é a pressão máxima de vapor, tá certo? Eu vou mostrar um videozinho que eu peguei aqui para vocês do site de estudo bem bacana, que é o do Estude. Eu quero mostrar aqui para vocês como é que funciona a questão da dinâmica da pressão máxima de vapor, tá? Então, é o seguinte, ó. À medida que você vai colocando o fogo aqui, né? Essa água, ela vai entrando em ebulição e vai formando vapores, né? Esses vapores, eles vão exercendo uma pressão e esse vapor, estando aberto, ele fica para o ambiente. Resultado, depois de um certo tempo, se você resolve vedar, esses vapores, eles ficam presos aqui. E à medida que você coloca mais fogo, maior vai ocorrendo. Então, o que acontece? Esse vapor, ele vai sofrer a evaporação e a condensação. A evaporação e a condensação. Quando entra em equilíbrio, e um equilíbrio muito importante de você saber que é um equilíbrio dinâmico, muito importante isso, é um equilíbrio dinâmico. O que eu quero dizer? Professora, tem dois tipos de equilíbrio, tem o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é aquele quando se paralisa todo. E o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico é aquele onde a reação continua a ocorrer, você está vendo? Aqui você tem, continua ainda, moléculas que estão se formando para o estado vapor e para o estado líquido. Resultado, a mesma quantidade de moléculas que está passando para o estado do vapor, ela está se liquefazendo, certo? E quem é que faz esse equilíbrio? Os vapores que esse líquido aqui está sendo, os vapores desse líquido que você colocou. Então, resultado, a evaporação, ela é um processo endotérmico. O que é isso? Ela absorve. E à medida que ela vai absorvendo, ele vai formando vapores. E esses vapores exercem uma pressão aqui dentro. Essa pressão é a pressão que a gente chama de pressão máxima de vapor, também conhecido como pressão de vapor do líquido, tá certo? Resultado. O que eu quero dizer com essa pressão máxima de vapor? Então, a pressão de vapor é aquela que, à medida que você vai fazendo os vapores daquele líquido, ela vai exercendo uma pressão sobre esse líquido e vai entrando nesse equilíbrio. Muito importante você saber que esse equilíbrio é o quê? Um equilíbrio dinâmico. E um detalhe agora que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos lá no seu livro, que é o seguinte, olha só. Essa pressão, ela tem um determinado valor. E esse valor, ele vai dependendo de quê? Da interação que tem desse produto lá dentro. Resultado, quanto mais fraca é a interação intermolecular do produto, mais fraca vai ser essa reação, mais fácil dela quebrar, a pressão de vapor é menor. Pessoal, não entendi nada, então vamos aqui bem devagar. Olha só, eu coloquei aqui para você, deixa eu ver se está nessa página de cá. Ah, tá, bem nessa outra página aqui. Não, mas eu quero ver se eu acho uma outra aqui. Aqui, ó. Aqui, bem bacana, que eu quero achar aqui, para você entender a diferença. Também não é esse. Esse aqui, beleza, ótimo. Esse desenhozinho é bem bacana. Da internet, viu, gente? Você coloca aí propriedades coligativas, aparece um monte de coisa bacana aí. Então, ó, pressão máxima de vapor que ele colocou para você é o quê? É a pressão exercida pelos vapores quando eles estão submetidos ao equilíbrio dinâmico do líquido. Beleza? Ok. Vamos aqui que eu quero te mostrar aqui. Influência da temperatura na pressão máxima de maior. A tendência é, quanto maior é a temperatura, mais agitadas vão ficando as moléculas, não é isso? Resultado, esse equilíbrio, esse líquido, ele vai se evaporar mais rapidamente. Quanto mais rápido ele evapora, mais vapor ele faz. E quanto mais vapor tem, maior pressão de vapor, certo? A questão que eu quero te mostrar... ele até colocou um gráfico aqui, olha só que bacana. A água pura a 0 graus Celsius, qual é a pressão dela? 4,6. Quando ele está a 100 graus Celsius, olha só, 100 graus Celsius, as moléculas da água estão bem mais agitadas do que a 0 a 10, não é? Quando ele está a 100 graus Celsius, ó, quanto está a temperatura? 760 milímetros de mercúrio. Que aqui é porque assim, 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que 1 atm, que ele faz essa conversão. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte: quanto maior é a temperatura, maior é a pressão de vapor.
Raciocina. Se você colocando fogo, quanto mais fogo você coloca, mais vai entrar em ebulição, 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 forma mais vapor. Se forma mais vapor, forma mais pressão de vapor, não é isso? Ó, essas carros de som que passam aqui, essas baladas. Tô querendo mudar para a roça, gente. Literalmente, morar na roça ter sossego. Ó, vamos continuar aqui. Agora é o seguinte, a influência do líquido, é aqui que eu quero mostrar para você. Você lembra quando aquela sua professora de química maravilhosa lá do seu primeiro ano te ensinou daquelas forças intermoleculares? Você lembra? Quais são as forças intermoleculares? Hein, Tiago? Júlia, quais foram as forças intermoleculares? Letícia, Sofia, Yasmin, vocês lembram? Então, as forças são de dipolo induzido, que são aquelas forças das moléculas apolares, não é isso? Mais carro de som, gente, olha. E a gente aqui dentro, gravando aula, bem domingo, 7 horas da noite, a gente aqui, ó, resultado. Então, nós temos as forças de dipolo induzido, que é as forças de London. Vocês podiam fazer um resuminho revisando isso é importante para vocês, viu? Que são aquelas forças das moléculas apolares. Beleza. Aí vem as suas outras forças, dipolo permanente, que são daquelas moléculas polares, exceto H-FON. H, que é o hidrogênio, que faz ligação com o flúor, com o oxigênio, com o nitrogênio, que eles formam as ligações de hidrogênio ou as pontes de hidrogênio. E acima disso vem as ligações iônicas. Resultado. Quanto mais fracas são essas forças, mais fácil eu posso romper essa ligação. Certo? Então vamos aqui. Ó, que eu vou misturar aqui química 1 com química 2, vai virar um balaio de galo. Olha só o que vai acontecer. Resultado. Então, eu tenho lá as moléculas apolares. Por exemplo, os hidrocarbonetos, não são? Os hidrocarbonetos são apolares. Eu pergunto para você, é fácil colocar fogo em gasolina? Vixe, professora, demais. Resultado, porque é fácil de quebrar essa ligação, porque ela é uma ligação fraca. E se ela é uma ligação fraca, ela rapidamente entra em ebulição e rapidamente ela vira vapor. Então, a pressão de vapor dela é, ó, pequenininha. Resultado. Agora, se eu coloco uma substância ou uma mistura de substâncias que tem ligações polares, ou seja, ela tem um polo, a temperatura dela já aumenta um pouquinho. E se a temperatura dela aumenta, é mais difícil de quebrar ela. Se é mais difícil de quebrar ela, ela vai virar vapor mais difícil, então aumenta mais. Agora, se eu pego uma substância que tem ponte de hidrogênio, aí é muita energia que você tem que dar para quebrar. E resultado? Se você tem que dar muita energia, muito calor para ela formar a pressão, então aí aumenta muito a temperatura de ebulição. E eu falei para você que a temperatura está ligada com a pressão. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Resultado, você tem aqui um gráfico onde você tem as interações diferenciadas dessas forças. Resultado, o éter. Você lembra quem que é o éter? O éter é aquele cara que tem O no meio, um O no meio. Resultado, se você colocar um éter, um oxigênio no meio e duas outras ligações, parei que eu vou procurar aqui. Parei que eu até vou ver se eu acho um éter aqui para te mostrar. Vou até ver se eu acho um éter aqui. Vou procurar um éter aqui. Vou ver se eu vou procurar um éter aqui para eu te mostrar esse éter, que vai ficar bem mais fácil. Quer ver? Éter. E aí eu vou te mostrar aqui para você lembrar aqui como é que fica a questão dessa ligação desse dipolo, certo? E aí, resultado, quando você tem esse éter no meio, o éter, olha aqui o éter, ó. Aqui está o éter. Resultado, aqui é um éter também. Você pode colocar qualquer radical aqui. Aonde que está o polo dele? O oxigênio é o mais negativo, não é? Então, puxa para cá o centro, puxa para cá o centro. Resultado, quando você puxa, essa molécula aqui vai ficar o quê? Apolar. E se ela é apolar, a força dela é fraca. E se a força dela é fraca, ela é fácil de ser quebrada. E se ela é fácil de ser quebrada, você precisa dar um pouquinho só de energia para ela quebrar. Em compensação, deixa eu te mostrar aqui uma outra propriedade. Vou te mostrar aqui, ó.
um álcool, certo? O álcool, não, mas eu quero uma molécula de álcool, cabeça, eu coloquei errado, né? Uma molécula de álcool. Olha só, peguei aqui a molécula de um álcool. Olha esse álcool aqui, que beleza, é o etanol, né? Esse álcool aqui, olha só, quem é o elemento mais eletronegativo aqui? Não é o oxigênio? Resultado, eu tenho aqui o oxigênio e o hidrogênio. Eles formam uma força aqui, não é isso? Eles formam aqui quem? Um H-FON, não é? Resultado, esse H-FON aqui forma uma ligação o quê? Covalente, não é isso? Uma ponte de hidrogênio. E para cá ela é apolar. Então eu tenho uma molécula forte aqui e fraca de cá. Resultado, essa molécula aqui, ela vai exercer um pouquinho mais, ela vai exigir um pouquinho mais de temperatura para poder ser quebrada. Porque essa ponta aqui você vai quebrar fácil, mas essa ponta aqui você não vai quebrar fácil não. E aí o que acontece? Você precisa de um aumento da temperatura. Então a pressão de vapor desse cara aqui vai ser maior do que o do éter. Entendeu? E aí sucessivamente. Então a gente vai analisando assim. O que eu quero te mostrar que é importante? Que é o seguinte, você lembra lá na sua Química 1 que nós estudamos as propriedades lá dos hidrocarbonetos, que eu falei para vocês, ó, alcanos são apolares, isso aqui é importante, sublinha aí, porque agora ele vai começar a trabalhar com esse tipo de coisa aqui. Então eu preciso lá da sua Química 1 para você interagir aqui. Resultado, dentro da sua interação, da sua pressão máxima de vapor, eu preciso de uma substância que tenha essas características. Um detalhe importante é o seguinte, aí no seu módulo ele fala assim, ó, quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente puro. O que acontece? Para a gente fazer o estudo das propriedades coligativas, eu preciso de solventes não voláteis. Professora, mas você colocou aí o exemplo aqui, ó. Você colocou aqui no exemplo, você colocou o álcool e o éter, verdade. Mas aqui eu só estou querendo te mostrar quem tem a maior temperatura. Porque olha só, como essas duas substâncias são extremamente voláteis, um pouquinho que você der de calor aqui, o éter evapora. O álcool evapora mais rápido ainda. E aí, resultado, você não dá tempo de estudar, fazer o seu estudo da sua pressão máxima de vapor. Tá certo? Então, eu quero que você sublinhe no seu módulo isso aqui, ó. Um soluto não volátil é adicionado a um solvente puro, tá bom? Eu coloquei lá para você o exemplo do álcool e do éter, só para você entender, para ver quem é que vai quebrar mais rápido, quem é que vai quebrar mais devagar, tá certo? Então é o seguinte, ele vai falar isso aí para você, tá? Deixa eu ver uma outra coisa aqui que é super importante dentro da sua pressão máxima de vapor. Eu vou ler aqui para vocês esses pontos aqui, ó. Primeira coisa, em nenhum momento foi falado das interações e ligações do soluto solvente. Não, a gente não fala da interação que ocorre entre o soluto e o solvente. A gente fala da interação que existe no soluto ou no solvente. Os dois juntos a gente não fala. Segundo lugar, ele fala aí sempre aí dos exemplos que ele deu da pressão máxima de vapor da água. Então eu comparo a água pura com a água com sal. Eu comparo a água pura com a água com barro e assim sucessivamente, tá certo? Quando ele fala de entropia, que é uma das disciplinas que a gente vai estudar lá na frente, a entropia é o grau de desordem das moléculas, que é o grau máximo de desordem. Então, as moléculas, elas entram num estágio extremamente desorganizado quando elas viram vapor, não é assim? Se você coloca as moléculas, elas estão no estado sólido, elas são todas coladinhas uma do lado da outra. No líquido também, agora quando é gás, é aquela bagunça, né? É uma batendo na outra. Então, quando você aumenta a pressão de vapor, vira mais vapor. E se tem mais vapor, tem mais gás, e se tem mais gás, tem mais desordem das moléculas. Então, você aumenta a entropia, que é a desorganização das moléculas. Outra coisa, isso aqui eu quero que você sublinhe. Duas coisas, na verdade. Não importa qual substância você está colocando. O que importa é a quantidade de substância que você coloca. Na verdade, o que eu quero dizer? Se você fizer o estudo das propriedades coligativas e ver a diferença entre, professora, quem vai ter maior pressão de vapor? 2 colheres, não, vou fazer específico.
10 gramas de sal na água ou 10 gramas de terra? Aí vem a resposta. Não faz diferença. Porque todas duas são 10 gramas. O que vai fazer a diferença é o número da quantidade de partículas. E qual é a unidade que a gente usa na química? Mols, moles, não é? Então, é o número de moles. Esse número de moles é que vai fazer a alteração bastante das propriedades, tá certo? Então, não faz diferença. Um mol de, você esquece até o que é. Você só foca no número de mols. Então, eu vou colocar 1 mol de açúcar, 1 mol de sal, 1 mol de cloreto de potássio, 1 mol de ácido fosfórico, é isso, tá? E eu vou te mostrar como é isso. O segundo ponto que eu quero que você sublinhe aqui. Não existe pressão máxima de vapor de solução. E sim a pressão máxima de vapor do solvente puro e da pressão máxima do vapor do solvente na solução. Então, o que eu quero lhe dizer? A pressão máxima não é da água com sal. A pressão máxima de vapor que eu observo é da água pura e da água no sal. É exatamente isso. Professora, eu não entendi nada. Ao longo dos você vai entender. Tá? Eu, por exemplo, eu não vou pegar a pressão máxima do soro fisiológico, explicando que é a solução, soro fisiológico. Não. Eu vou pegar a comparação da pressão máxima da água pura e da água com sal. Então, agora eu expliquei melhor, né? Então, a água com sal, ela vira soro fisiológico, mas eu não olho a solução do soro fisiológico. Eu olho da água e do sal. Então, eu separo o soluto e o solvente. Ok? Então, conclui-se que, se você manter a temperatura constante, a pressão máxima de vapor do solvente puro é reduzida quando é adicionado a ele um soluto não volátil. Se você manter a temperatura dele constante, a pressão ela vai reduzir. O que acontece? Se você colocar, tá na sua panela, você colocou 40 graus, 50 graus Celsius, chegou a 60 graus Celsius, professor, eu vou manter em equilíbrio também a minha pressão máxima de vapor? Não. Sua pressão máxima de vapor ela vai cair porque você manteve aquilo constante, porque ela para de fazer aumentar aquela quantidade de vapor, certo? Bom, beleza. A gente vai, eu vou parar aqui para não ficar muito extenso e aí a gente vai acabar estudando, voltando das propriedades que eu vou estudar bem pausadamente com vocês, tá?